Abracadabra, coisas esotéricas hoje aqui no nosso podcast, a misteriosa origem da palavra abracadabra e seus vários usos ao longo da história. Não é conto essa palavra, ela vem mesmo de uma história de bruxarias, de uso totalmente do além, digamos assim, espíritos de verdade. Não é só nas histórias de bruxa que nós vemos, até porque a vida imita a arte, como disse Aristóteles, como disse Oscar Wilde, depois também acaba dizendo que muitas vezes a arte imita a vida, ou a vida imita a arte muito mais que a vida. Mas o fato é que muitas coisas que nós assistimos, que vemos, vêm do nosso cotidiano. E essa palavra abracadabra, ela tem simplesmente uma história sobre ela dentro do esoterismo, dentro da bruxaria, dentro de todas as coisas. Não é só uma palavra inventada para um conto de bruxas, não é. Ela realmente faz parte de muitas histórias macabras. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa curiosidade que é bem interessante. Fique conosco. E dê o like, dê tudo aí pra gente ajudar, pra nos ajudar também. É da BBC Brasil, News Brasil, e o título é este: a misteriosa origem da palavra abracadabra e seus vários usos ao longo da história. Olha o pentagrama aqui da palavra, com ela sendo simplesmente destrinchada até chegar no A. E cada uma dessas correntes aqui ela se torna diferente. Olha só, vou ser por esse lado aqui, ó. Olha lá para quem nos assiste por imagens. Vamos lá. Da redação da BBC News Mundo, ou seja, do pessoal que entende. Abracadabra é uma palavra curiosa. Talvez você não se lembre precisamente de quando a terá ouvido pela primeira vez, mas provavelmente foi durante a sua infância. Alguém pode tê-la apresentado como uma palavra mágica, mas quando você começa a aprender o que é magia, logo se entendia que pronunciar essa palavra gera algo inesperado. Coisas aparecem ou desaparecem, mudam de forma ou cor ou se movem sozinhas. Então, não é uma palavra do uso cotidiano, mas, mesmo assim, ela se fixa na mente de inúmeras crianças em todo o mundo, sempre. Abracadabra faz parte do vocabulário de tantos idiomas que já se afirmou que ela é a mais antiga da terra da Torre de Babel da Bíblia. Mas o que certamente ninguém contou é o seu significado, porque ninguém sabe com certeza. O dicionário Rous da língua portuguesa, por exemplo, registra que abracadabra é uma palavra cabalística a que os antigos atribuíam a virtude de curar moléstias, mas não informam o seu significado exato. E essa não é a única questão. O dicionário Oxford da língua inglesa, desde sua primeira edição de 1884, indica que a palavra abracadabra tem origem desconhecida. Mas isso não evitou que os especialistas tentassem decifrar o mistério, elaborando diversas teorias ao longo dos séculos. Bíblia, divindade, constelação. Diversas conjecturas consideram que a palavra abracadabra teve origem no início da tradição judaico-cristã. Essa palavra esotérica pode ter se derivado da palavra hebraico-aramaica avra-gavra. É avra-gavra mesmo. Ela se refere às palavras proferidas por Deus no sexto dia de criação, segundo o Antigo Testamento, que significa criarei o homem. Mas esta é apenas uma dentre tantas possibilidades. Outra teoria defende que a palavra talvez provenha do aramaico abracadabra, acredito com a palavra, é o significado, ou do hebraico abrakedobrar. Aconteceu conforme anunciado. Trata-se de uma máxima talmúdica que expressa a crença de que a pessoa que fala tem o poder de fazer com que o mundo exista. Segundo o rabino americano Alan Liu, 1943-2009, no seu livro This is Real and You Are Completely Unprepared. Isso é realmente e você está completamente desesperado, em tradução livre.
Ou seja, o mero ato de pronunciar a palavra ou nomear alguma coisa pode instigar a sua criação. Outros especialistas também acreditam que abracadabra venha do aramaico e do hebraico, mas eles consideram que seu significado é totalmente diferente. Por exemplo, desaparece como esta palavra, abadá kebabadá, ou lança o teu raio até a morte, abre que abra. Difícil falar essas palavras hebraicas. Existem outras buscas pelo significado, seguindo a hipótese de que abracadabra provenha dessas línguas semíticas, mas também há teorias que se aventuram por caminhos diferentes. Entre as muitas hipóteses mencionadas pelo professor americano Craig Conley no seu livro Magic Words, a Dictionary, as palavras mágicas, um dicionário, uma tradução livre. Uma delas defende que abracadabra era a divindade suprema dos assírios. Outra afirma que seria uma corruptela do nome do pai da álgebra, o matemático árabe do século IX, Abdullah Abu Jafar Muhammad Musa Kalamazini. Já o astrônomo britânico Samson Arnold Mackay, 1765-1843, garantiu em 1822 que abracadabra é uma frase formulada pelos antigos astrônomos para descrever a constelação de Touro. Existem ainda outras hipóteses, mas o debate não chega a um consenso. Afinal, como explica o dicionário Oxford, não foram encontrados documentos que respaldem nenhuma das diversas conjecturas. Mas o fato de que abracadabra tenha passado a ser ininteligível para herdeiros da tradição, frequentemente desconhecedores do seu sentido ou idioma original, como destacou o acadêmico Joshua Trachtenberg, que viveu em 1904 a 1959, e acabou se tornando uma virtude. Existe tão pouca necessidade de que a palavra mágica tenha algum sentido inteligível que, na maioria das vezes, ela é considerada eficaz para ser estranha e sem significado, sendo particularmente preferidas palavras incompreensíveis em idiomas estrangeiros. Escreveu o acadêmico Benno Jacob, de 1862 a 1945, em seu livro In the Name of God, Em Nome de Deus, em tradução livre. Por isso, exótica e sem significado, mas talvez mais poderosa justamente por esse motivo. Abracadabra marca sua presença na história há séculos e sempre se esperou muito desta palavra. Poder transcendental é o tópico agora. Muito antes de fazer o coelho saírem das cartolas, a abracadabra era usada com fins muito diferentes, como espantar os demônios e a morte, além de enfrentar doenças. Seu primeiro uso conhecido aparece nos fragmentos que chegam até nós no Liber Medicinalis, do século III d.C., também conhecido como De Medicina Praepta Salubirrama. Seu autor é Sereno Samônico. Não se sabe muito a seu respeito, mas ele foi médico de um imperador romano, Caracalla, 188 a 217, e era considerado sábio. Entre diversos outros tratamentos, remédios e antídotos, seu livro mencionava uma para a febre mortal que os gregos chamavam de Emitriation. Uma febre? O que será que é isso? A palavra nunca foi traduzida para o latim, seja porque a natureza do idioma não permite, porque os pais acreditando que traduzi-la seria prejudicial para seus filhos, não quiseram dar nome a ele, segundo Samônico. O médico se referia à doença conhecida hoje como malária, que devastou Roma antiga. Para curá-la, ele recomendava o seguinte: escreva em uma folha de papiro a palavra abracadabra. Repita, omitindo a última letra, de forma que faltem cada vez mais letras individuais em cada linha, até que fique uma única letra como uma espécie de cone. Lembre-se de fixá-la ao pescoço com um fio de linho. Então é isso, aquele pentagrama. Nossa. A ideia era que a doença iria desaparecer aos poucos, como a palavra abracadabra.
Samônico também receitava untar o corpo com gordura de leão ou usar a pele de um gato doméstico adornada com joias para se proteger contra essa febre. Nossa, gordura de leão. Imagina o tamanho desses caras mesmo, né? Matavam um leão assim, facilmente, como se fosse um cachorro. Mas o que permaneceu foi o uso da curiosa palavra, que deixou seus rastros por diversos lugares e culturas. Ela aparece, por exemplo, gravada em algumas das pedras de Abraxas, que os basiliadinos, membros da seita agnóstica do século II, fundada por Basídeles de Alexandria, usavam como talismã. Abracadabra era parte de uma fórmula mágica invocada à ajuda de espíritos benevolentes para combater doenças e ter boa sorte. A palavra também aparece na árvore do conhecimento, Et Hadat, um pequeno códice escrito por Eliseu Bengad de Alcono na Itália no século XVI. O primeiro encantamento incluído no livro é uma cura celestial para todos os tipos de febre e começa dizendo: Avraga, Avracal, Avracavagra, Abracadabra. Como destaca Sophie Buda no blog de Biblioteca Britânica, é fácil descobrir nesse feitiço a palavra mágica Abracadabra. Na Inglaterra, como em outros lugares, a Abracadabra continua oferecendo esperanças de cura ainda no século XVIII. Será que funciona? A palavra destacada no livro Um Diário do Ano da Peste, editora Artes e Ofícios, 2002, escrito em 1722 pelo autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe. O autor lamenta que as pessoas acreditassem em fraudes, como se a peste bubônica não fosse mais do que uma espécie de possessão de um espírito maligno, recorrendo a superstições para afastá-los. Entre essas superstições estavam papéis amarrados com tantos nós a certas palavras ou figuras nelas escritas, particularmente a palavra abracadabra, em forma de triângulo ou pirâmide. As pessoas que confiavam nos talismãs continuavam seguindo as instruções fornecidas séculos antes por Sereno Samônico. Elas os usavam por 9 dias e depois os descartavam, atirando-as sobre o ombro esquerdo antes de amanhecer em um riacho que fluísse de oeste para leste. Tudo em vão. Quantos pobres foram depois levados em carros funerários e atirados em fossas comuns com esses pingentes infernais pendurados no pescoço, escreveu Defoe. Havia também quem carregasse amuletos com a pirâmide voltada para cima, para atrair boa sorte. No início do século XIX, com o surgimento da obsessão britânica pelo espiritismo, o famoso ocultista inglês Aleister Crowley, 1875-1947, decidiu se apropriar da palavra mágica. Ele reconstruiu o abracadabra por meio de uma reformulação cabalística que a transformou em abracadabra. Na sua obra, O Livro da Lei, que define os princípios básicos de sua nova religião, chamada Telema. Para ele, abracadabra é a palavra de Éon, que significa a grande obra cumprida. Naquela época, a palavra já estava perdendo seu suposto poder de cura, mas, ao mesmo tempo, já adquiria outro significado quando foi incorporada pelos mágicos ou os seus repertórios. Foi assim que, a partir das primeiras décadas do século XIX, a abracadabra se transformou como um passe de mágica no encantamento que conhecemos hoje desde a infância. Olha que leitura legal, que interessante, né? E como uma pequena palavra tem uma história, toda a história humana passa sobre ela em diversos momentos e vai ficar por muito, muito tempo. E agora eu digo abracadabra, você vai se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos. Forte abraço a todos, espero que tenham gostado.